Edição 28. Edição 28 do Sabino Cast, que ficou um pouquinho parado, mas a gente tá voltando aí, graças a Deus, muito trabalho, muita coisa boa acontecendo. Versão nova aqui também, né? 4.0 esse ano, não é à toa, né, Jorjão? Boa noite, meu irmão. Ericão, versão 4.0, né? Tá bonitão, descolado, um óculos hype aí. Você viu, cara? Um colete Mega Power. O cara, a Não, versão estilo. 2022 do Ericão tá prometendo, né, Você cara? viu? Você voltou com a barba também, né? Em episódios anteriores você estava sem barba. Eu estava sem barba, voltei com a barba, minha barba estava maior, inclusive quando a gente marcou essa gravação, eu imaginei que eu já faria muito mais barbado do que estou agora, mas rolou um job aí essa semana que eu tive que dar aquele Precisou daquele talento na barba, talento né? na barba. Então, mas tá tudo bem, vamos seguir assim mesmo. Jorjão, e uma das coisas também muito legais é que a gente tem pessoas que nos acompanham. Quero falar aqui do nosso querido Douglas Mori, da Mega Mori Corretora de Seguros. Faz seguro de tudo. Tudo. O que for possível faz seguro. Pois é, sabe que dá pra fazer seguro hoje de perna, de garganta, de não sei o quê? Porque tem vários profissionais, né, cara? Por exemplo, eu lembro da Cláudia Raia, que foi um dos primeiros casos, eu acho que aconteceu isso, que ela assegurou as pernas dela. Ah, eu lembro, Lembra verdade, disso? verdade. Aí depois vieram cantores assegurando a garganta Sim. e por aí foi. Então, eu tava batendo um papo com o Douglas outro dia a respeito disso, ele falou que é possível fazer tudo isso. Cara, muito Então, legal. as pessoas geralmente acham que isso dá para fazer seguro de carro, ou de casa, ou até de empresa, mas dá para fazer seguro de tudo. Seguro de tudo. Mas assim, pra você que não quer segurar o seu corpício, você pode ir lá fazer um seguro pra tua casa, pro teu imóvel, enfim, pro que você achar que é importante fazer e faça. Até porque, né, Jorjão? 35 anos no mercado, Mega Mori. Não é à toa que tá aí. Então vá lá, Mega Mori, corretora de seguros. E visite o site também, que é Mega Mori Corretora de Seguros. Fechou? Fechou. E outra coisa bacana é que, independentemente de onde você esteja ouvindo, de qualquer lugar do Brasil, a Mega Mori é capaz de assegurar os seus bens. É mesmo, Afinal verdade. de contas, agora existe internet, fica muito mais fácil. E quero né? aproveitar que fala, Douglas, aquele churrasco lá que você prometeu, né? Vamos ir, né, cara? É bem lembrado, bem lembrado. Bom, e tem também, né, Ericão? Você sabe que todo mundo, o sonho do brasileiro é comprar uma casa própria. É o sonho. É o sonho do brasileiro. Inclusive, nós temos aqui um grande parceiro, que é o Paulo Lima da Constru Lima Engenharia, Paulo Lima. que está com um empreendimento muito interessante ali no interior, aqui no interior de São Paulo, em Mairinque. Que são imóveis populares de alto padrão, com acabamento fino, perfeito. Fui inclusive conhecer. Como que chama aquele mostruário, aquele apartamento que eles terminam para a pessoa conhecer? Apartamento decorado? Decorado, muito bacana, muito bacana. Confesso que quis morar lá, cara. Nossa, é lindo ver apartamento decorado, né? Mas também quando você fala em alto padrão, é o que a gente espera, né? Que seja uma coisa muito bem feita, né? E o Paulo Lima, pô, anos e anos no mercado aí, consegue fazer isso Muitos bem anos feito, no mercado, então, um cara muito sério, muito comprometido, que inclusive está aqui com uma parceria aqui com o Fernandão, apresentando o In Loco. Sim, né? eu já vi, legal. Tá muito legal. Agora de engenheiro a empresário, agora apresentador de Comunicador podcasts. absurdo, né? E falando em comunicador, o que a gente vai tratar aqui hoje é a comunicação e oratória. Sim. Que é um dos nossos core business, né? Se não for o principal, né? Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, né, Jorjão? Sim. Jorjão, vamos lá. Diferença de comunicação e oratória. Vamos lá. O que é o quê? Cara, quando a gente fala em comunicação, a gente fala em algo muito amplo, né? Inclusive, essa é uma ótima pergunta. É muito ampla a comunicação porque ela envolve diversos aspectos. Ela envolve aquilo que é dito, aquilo que não é dito, a expressão verbal, a expressão não verbal. Também envolve a maneira que você se comunica pela sua roupa, pelo seu cheiro, pela maneira que você tem uma postura, gestos, expressões. Já a oratória é mais categórica, né? Ela tem um passo a passo a ser seguido, técnicas para adquirir credibilidade, para adquirir autoridade, técnica para que as pessoas consigam, de fato, dar a atenção que o orador ou oradora precisam. Né? Então a gente está falando de algo também muito próximo da retórica, né? De Aristóteles, voltamos lá na Grécia Antiga. Então a oratória ela é um conjunto de técnicas. Conjunto de técnicas. E a comunicação é algo muito mais amplo. Sim. É isso que eu enxergo a diferença dos dois. Sim, concordo também. Faz sentido para você? Faz sentido. Porque se você analisar, nós, como seres humanos, e desde a nossa ancestralidade, a gente vem buscando querer ficar em grupo. Sim. Certo?
E como é que eles se comunicavam antes, né? Eles tentavam ficar junto a maior parte do tempo para sobreviver. Uhum. E ali eles precisavam arrumar algum jeito de se comunicar. Eu não faço ideia do que eles tentavam naquela época, mas de alguma forma eles tentavam. E eles perceberam de alguma forma que eles ficando junto, eles se comunicaram de certa forma para ficar junto para garantir a sobrevivência da espécie. Sim. Então hoje a gente percebe, né? Você acabou de falar em se vestir, a forma como você se veste. Você percebe que nós, e eu antes duvidava desse dado, que fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais anda. E é verdade. Uhum. É pura verdade. Porque você pode reparar, você se veste da mesma maneira que as 4 ou 5 pessoas que você mais anda. Sim. É comum isso. É muito comum, muito parecido. Você vai ouvir quase as mesmas músicas e você de repente vai ter quase os mesmos gostos parecidos. Que tudo isso também tem a ver com a comunicação. Sem dúvida. Não faz sentido? Sem dúvida. E a gente também, você acredita que a gente possa ser moldado sem querer? E mudando a nossa forma de se comunicar sem querer? Apenas por estar perto de outras pessoas? O que você acredita? Cara, é interessante essa pergunta aí, ela é bastante, inclusive, filosófica, né? Mas também a gente pode partir de uma análise antropológica, sociológica, ou juntar tudo isso numa assadeira, numa panela e dar o tempero nosso, que é o que geralmente a gente faz, né? Partindo dos níveis neurológicos de Robert Dilts, Gregory Bateson, né? Tô falando dos caras um dos criadores da programação neurolinguística, década de 70. Sim. Né? Nós temos o nível de identidade, o nível de crenças e valores, o nível de capacidades e habilidades, comportamentos e o ambiental. Certo. Né? Então a gente pode vir do inconsciente, trazendo, né, para essa parte mais comportamental, da maneira que a gente se comporta no ambiente, mas o contrário também acontece. O ambiente também molda, o apresentador molda o nosso comportamento, molda a maneira que a gente vai se comportar, que a gente vai se capacitar, que a gente vai crer e que daí você também acaba interagindo com a sua própria identidade. Então, sim, o ambiente acaba te influenciando e as pessoas que compõem esse ambiente também acabam te influenciando. Né? Se a gente pega esse estúdio, por exemplo, aqui, que a gente veio gravar hoje, que no ano passado era bem diferente, né? Lógico que mudaram diversos aspectos, iluminação, equipamentos, etc. A nossa forma de se comunicar já também mudou. Mudou também. Né? Mudou. Nos impacta. Tem uma luz mais intimista aqui também. Então já traz uma comunicação um pouco mais intimista. Já difere, né? Então a gente tende a sempre moldar o comportamento, se modelar nos comportamentos das pessoas que estão ao nosso redor. Faz todo sentido o que você falou. Né? Que acho que é o Jim Rohn que falou sobre isso. Né? Eu acredito que sim. E é muito interessante. Isso acontece nas empresas, isso acontece com os grupos sociais que nós fazemos parte, ou queremos fazer parte. Demais. Né? Se a gente pegar também adolescência. Cara, que período conturbado, né? Né, bicho? Vocês acreditem ou não, mas eu e o Jorge já fomos adolescentes, né, Jorge? Já fomos adolescentes. E ali, obviamente que a gente tá falando de gerações, mas, de qualquer forma, nós passamos por fases conturbadas, onde a gente não sabia o que a gente ia fazer, quem éramos nós. Até é uma busca eterna, né, para saber quem somos nós, que de repente, sei lá, a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto. Mas você percebe que o adolescente, quando ele já sai da parte infantil, ele já quer pertencer a algo. Sim. Ele quer pertencer a algum grupo, ele já quer se relacionar lá com o sexo oposto, ou até de repente com pessoas do mesmo sexo, não sei. Ele quer já buscar alguma coisa, e para isso ele vai ter que se comunicar, Jorjão. Sim. E aí que tá. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, eu estava acompanhando esses dias aí, aproximadamente essa geração, que é a geração Millennium, ela já está vindo uma geração mais introvertida. Olha que interessante, ela está vindo mais introvertida e 1000% tecnológica. Então eles têm 1 milhão de amigos nas redes sociais, mas quando eles vão interagir com o mundo de verdade, tem um gap, tem uma questão muito profunda ali. E por mais que eles falem com a câmera, eu já vi até, cara, me fugiu um nome aqui, mas tem um influencer do YouTube que ele fala que ele se dá melhor com a câmera do que com as pessoas. Sério, cara?
E olha só, essa questão do contato, tem um filme também, velho. Ah, com Bruce Willis. Eu não lembro o nome do filme agora, mas o filme é mais ou menos assim. Tá no contexto ainda, tá, galera? O filme é mais ou menos assim. Eles estão numa parte do futuro, e no futuro, as pessoas usam robôs para sair pra rua. Uhum. E esses robôs, eles podem ou não parecer com as pessoas de verdade. Então, de repente, tem uma pessoa que não gosta de si mesmo, daí pega um robô lá e o robô vive a vida dessa pessoa. Essa pessoa fica em casa, com uma inteligência lá, e eles vão vivendo, mas eles ficam em casa. E aconteceu alguma coisa no filme lá, que daí as pessoas precisaram voltar por elas mesmas, com o corpo físico. E elas tiveram um choque quando elas começaram a ir pra rua, a escutar buzina de carro. E. Tá fazendo sentido até aqui? E o que acontece? Se a pessoa fica muito no virtual, ela acaba não desenvolvendo habilidades no mundo real. E é aí que essa pesquisa de Harvard tentou entender o porquê que essa galera tava assim. E eles descobriram que a facilidade que as pessoas têm de se conectar e de conversar e de não lidar com o próprio eu, né, com sua própria intracomunicação, era mais fácil. Então eles preferiam se relacionar, e hoje tem alguns relacionamentos virtuais, eles preferiam se relacionar por ali, nesse mundo da tecnologia, do que fisicamente, cara. Caramba. Só que ainda não tem um estudo que possa prever o que vai acontecer. Mas, de alguma forma, pode ser que mude até a própria natureza se continuar dessa forma. Uhum. E o grande desafio para a geração, e falando da galera, né, do Brasil aqui, que também vive isso, de que forma, Jorjão, que você acredita que possa impactar negativamente o fato de um jovem não se relacionar de verdade? Uhum. O que você acredita nisso? Dentro dessa questão da não interação com as pessoas do mundo físico real, né? Isso, Cara, eu acho que isso impacta muito. Muito porque, como até o próprio estudo disse, né? Essa falta de conexão real, física com as pessoas, fazem com que esses jovens acabem não desenvolvendo determinadas habilidades. E é muito importante determinadas habilidades, mas eu também vejo que desenvolve outras habilidades, né? Sim, outras habilidades, mas aquela do relacionamento em si, né? E a gente não pode se esquecer que o mundo, ele é físico, né, cara? É físico. Isso é muito interessante porque, igual eu vejo bastante o meu irmão, né? O meu irmão que está com 13 anos hoje, que é introvertido. Tem Um abraço, Heitor. Grande Heitor, um abraço para você. Tem uma característica introvertida. Sim. Fez um treinamento agora com a gente de inteligência emocional, fez oratória no ano passado. Sim. E foi se descobrindo, foi entendendo mais de como se conectar com pessoas. E eu vejo que, embora ele seja uma pessoa introvertida, ele descobriu um novo universo, né? Então é impressionante que, assim, o quanto esse dado que você trouxe de Harvard é verdadeiro e estava acontecendo dentro de casa. Caramba! Né? Dentro de casa. E, através dos treinamentos, o meu irmão viu uma nova possibilidade de interagir com pessoas. E aí ele acabou se destacando na escola dele, hoje com 13 anos, porque ele começou a procurar as pessoas para fazer amizades. Olha só. Olha que interessante, né? Meu, isso precisa de muita coragem. Muita Se coragem. você pegar um jovem, um adolescente introvertido, é muita coragem, velho. Muita coragem, cara. Coragem. E daí que ele fez um processo então de desenvolvimento e ele tinha umas tarefas para a semana para cumprir. E nessas tarefas ele tinha que fazer 2 ou 3 novas amizades por semana. Mas para isso ele ia pesquisar no YouTube como fazer amizades, como conquistar pessoas, como ser querido, ser benquisto. Então achei interessante, cara. Talvez a gente possa utilizar esse dado de Harvard, utilizar essa movimentação hoje dos millennials e brincar um pouquinho com essa história, sabe? Nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal. Total. Né? Total. Mas com certeza isso impacta muito. Isso acaba denotando na minha visão que, assim, para quem trabalha com desenvolvimento pessoal, a gente vai ter um longo caminho de trabalho pela frente. Né? Bom, a gente tá aqui para ajudar, né? Claro, essa é a ideia. claro. E a ideia desse podcast também é ajudar, trazer algumas coisas aqui, Sim. né? João, uma das coisas que me fez sair da timidez, e você que está nos assistindo ou somente ouvindo,
Se você é tímido ou tímida, saiba que isso é uma porcaria. É terrível a timidez. Eu não recomendo pra ninguém. Uhum. Então, se a pessoa se identifica tímido, primeira coisa é levantar a mãozinha e falar, meu, eu sou tímido. Tá. Segunda coisa é mudar isso. Meu, tem que mudar. Eu perdi muita oportunidade na vida pela timidez. Entendi. Porque eu sempre quis conversar, sempre quis sair, cantar, etc. A música me ajudou bastante. Tá. Me ajudou bastante. Porque pra um tímido subir num palco, por mais que eu não cantasse, eu só executava o instrumento, era terrível, porque eu ficava olhando pro instrumento. Eu não olhava para a plateia. Estão me olhando. E aí que tá. O que o tímido pensa, Jorjão? Eu, como um ex-tímido, estão me olhando. Não estão gostando de mim. Eu sou uma porcaria. E daí pra baixo. E a timidez, ela é altamente ligada, né? O timidez, que é do tímidos, que é do latim, quer dizer medo. Sabia disso? Não. Muito legal isso. Lá pro latim, né? Que segundo aí os estudos de língua, basicamente tudo que veio aí tá no latim ou no grego, né? Sim. Tudo que é hoje, lógico que tem muitas outras questões aí, mas o nosso linguajar hoje, ele vem baseado no grego e no latim. E do latim é medo. Então tímido é igual medo. Caramba. E o medo, se a gente aprofundar mais, é uma insegurança. Olha que louco. Então se você começar a desconstruir, você vai falar, meu, não faz sentido. Eu vou subir no palco para fazer alguma coisa, tá? Se você se preparou para aquilo, por que vão vaiar você? Não faz sentido. Podem não gostar, mas eu acredito que vaiar não vão. Uhum. O tímido não vai pro palco, mas o tímido quer sair pra vida. O tímido vai pra uma entrevista de emprego. Primeira entrevista, Jorjão. Você lembra da sua primeira entrevista? Cara, minha primeira entrevista, eu lembro, foi pela Guardia Mirim com 11 anos de idade. 11 anos, nossa. 11 anos de idade, cara. Eu não lembro se foi bem uma... foi bem uma espécie de uma entrevista, porque na época a guardinha tinha lá os, entre aspas, aprendizes, os guardinhas Sei. mirins, e as empresas se conectavam com a guardinha mirim, que aí alocava a gente numa determinada empresa. Uhum. Então, o primeiro trabalho meu foi como office boy, e eu lembro da primeira conversa que eu tive com um empregador, uma empregadora. Nossa, tremendo. Tremendo. Energia Imagina. emocional zero, né? Zero, Aliás, imagina, 11 anos de idade, inteligência gente. emocional zero, nem sabe lidar. Não, mas e assim, em uma outra entrevista onde você já se encontrava adolescente, você lembra? ou já saindo da adolescência, indo já pra... Teve com 15 18 anos. anos. 15 anos. Tá, 15 anos é uma boa idade. Foi, Senai. Senai. Que eu fiz uma entrevista, na verdade eu concorri com cerca de 1.200 jovens para uma carta, né, na INA, no grupo chefe. Você pegava uma carta de indicação pra Isso, trabalhar. pra trabalhar. Aí você foi fazer uma entrevista com o chefe do lugar. Eu passei por diversas fases do processo seletivo, Certo, e daí uma determinada fase teve entrevista. certo. Foi com uma psicóloga, etc, né? Meu Deus. E daí, cara, é loucura aquele negócio, né? É um clima muito tenso, né, bicho? Demais. Que a gente fala, caramba, putz, vou ter que passar por isso mesmo, né? Uhum. E quando é dinâmica em grupo, que Meu você não Deus. sabe o que está sendo analisado, Cara, sabe como eu sofria quando falava assim, forme duplas? Meu Deus do céu. era horrível. Pra um né? time do formar dupla, irmão, você não sabe... Não, é tenso. Porque você tem vergonha de olhar pro lado. Você vai olhar pra pessoa, a pessoa tá, tipo, cagando pra você. Tipo, tá assim, ó. Olha que loucura. Aí o tímido, ele se sente muito mal. Forma em dupla. Nossa, isso era tenso em dinâmica, velho. E aí você chegava pra entrevista, olhando pro chão, gaguejando ou não? Você Cara, desenrolava eu não até? sei, em algumas situações eu era extrovertido. Em outras situações eu era introvertido. Tinha uma oscilação muito Eu grande tinha uma de humor. oscilação. Depois eu descobri, depois de anos, que existe o termo ambivertido, É divertido. que navega pela extroversão e introversão, né? Legal. Então, determinadas entrevistas que eu já passei na vida, eu achava que ia muito bem, nem todas eu passei. Normal. Em outras eu achava que eu era muito ruim e acabava passando, né? Eu não sei, eu acho que a gente acaba descobrindo com o tempo, né, Ericão, treinando pessoas para se comunicar, que o que se passa dentro da cabeça da pessoa é completamente diferente do que Meu ela está Deus. demonstrando, né? Total. Bom, se bem que algumas já demonstram, né? Porque esquece de tudo, boca seca, não rende. Mas outras, a pessoa faz uma boa entrevista, mas por dentro ela tá
totalmente destruída. Sim. Sai da entrevista sem energia nenhuma. Sim. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz. Acho que eu tinha. Acho que 18 para 19 anos. Né? Tímido ainda, bem tímido. E a entrevistadora. Sabe aquele olhar do Roberto Justus, cara? Sei. O olho grande assim, olhando por cima, assim, ó. Ela não piscava. Ela não olhava. Porque quando a gente tá no contato, e você que tá assistindo a gente, numa conversa, pra ficar tranquilo, a gente faz um contato visual, depois a gente tira um pouquinho. Sim. Não fica toda hora no contato visual. Porque senão, eu não sei o nome, mas parece que você tá querendo devorar aquela pessoa. É meio que invasivo, né? É invasivo. Então você faz um contato, tira um pouquinho, faz um contato, tira. Não, olha pro chão, não é essa a ideia. Mas é tipo deixar a pessoa, às vezes, a pessoa quer respirar, às vezes a pessoa quer coçar o nariz, a pessoa quer engolir a saliva, a pessoa quer fazer um monte de coisa. Mas se você ficar olhando fixamente pra pessoa, você de certa forma, e aqui já é até uma persuasão negativa, você vai estar deixando essa pessoa totalmente encabulada. Sim. Totalmente encabulada. Então no relacionamento você vai começar aí, vai marcar um jantar romântico, vai fazer alguma coisa. Evite ficar, com o termo da palavra, fitando. Já ouviu esse termo aí? Fitando. É o fitando. De repente de longe, né? O chamado, nem sei se usa ainda, cara. Paga pau, tá certo? Sim. Usa ainda, será? Não sei. Olhar de longe lá, né? Ficar. Os nossos pais eram o paquerar, né? Paquerar. A nossa geração aí é o pagar pau. A geração de hoje eu Já não sei como preciso que me é. inteirar aí. Mas depois a galera escreve aqui. É fitar, é dar uma olhada. Mas aí depois, na hora que chegar, não ficar. E numa conversa interpessoal, é deixar a pessoa ter esse tempo. Porque senão, eu sinto, Jorjão, aí me corrija se eu estiver errado, que a gente invade um espaço de segurança que a gente tem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito embora nós sejamos de um país latino-americano, sangue quente, mais sinestésicos, a gente troca mais, né? Eu lembro que quando eu morei na Austrália, aqui a gente tem, quando a gente caminha na rua, a gente, pelo menos aqui em Sorocaba, em São Paulo é um pouco diferente, mas em Sorocaba, interior, que a gente a gente caminha na rua e a gente, se estiver olhando para baixo, a gente vê uma pessoa no sentido oposto ao seu. A gente sempre dá uma olhadinha pro olho, assim, né? Da pessoa, assim. A gente busca o olho automático, né? Sempre busca. Automático. Né? E São Paulo não tanto. Algumas vezes acontece. Mas quando eu cheguei lá, que é uma cultura anglo-saxônica... Explica um pouquinho, mas o que é isso, anglo-saxônica? É uma cultura anglo-saxônica, né? São os anglo-saxões, que são os ingleses que acabaram colonizando a Austrália. Eles vieram de uma trajetória anglo-saxônica. Eu não sabia que eram os ingleses. Até pouco tempo atrás a rainha da Inglaterra era a rainha também da... Pô, não sabia disso. Acho que até hoje tem uma certa influência. Caramba. E daí, cara, que eu buscava essa interação pelo olhar, e é impressionante, parecia que eu era um fantasma. As pessoas não me enxergavam, cara, não me viam, não olhavam pra minha cara. Nossa. Então isso é muito louco, né? A maneira que a gente acaba buscando a interação, como aqui no nosso país isso acontece muito, a gente tem essa necessidade. E muitas vezes a gente acaba sendo invasivo sem perceber que está sendo invasivo. Né? Pode ser. Isso fica muito claro para outras culturas, por exemplo, como essa experiência na Austrália. Pode ser. Né? Eu acho que para eles era muito invasivo eu olhar nos olhos deles. Olha que interessante. Olha que interessante. Você tocou num outro ponto que faz parte, penso eu, que é uma órbita da cultura. Se a gente imaginar, a comunicação como sendo um planeta, a cultura, ela faz parte dessa órbita, certo? Sim. Vamos falar um pouquinho de cultura? Vamos falar de cultura. Por exemplo, e a cultura também pode ser um braço ali, é que uma coisa vai puxando outra. Por exemplo, se eu chego para falar num lugar onde a cultura é pessoas mais formais, talvez com roupa social, cortes de cabelo e ou penteados mais formais, a minha fala, a minha oratória, né, aí já vai entrar também a oratória dentro do campo da cultura. Eu preciso me adequar, porque senão eu não vou ser aceito. Tá certo isso? Faz todo sentido, exatamente. Então, o que a gente pode prever aí? Eu necessariamente preciso ser aceito em todos os grupos? Acho que não. Mas aquele que faz sentido para mim, eu preciso ter a flexibilidade de alterar a minha comunicação e a minha oratória
para o ambiente onde eu vou, certo? Certo. Porque senão a cultura de lá, teoricamente, eu não estou respeitando a cultura. Sim. Faz sentido isso? Faz sentido. Na comunicação, quando a gente estuda a comunicação, a gente chama isso de códigos. São os códigos, né? São os códigos, né? De conduta, código de fala. Uhum. Eu lembro que uma vez eu estava atendendo, fazendo uma mentoria de oratória para um candidato a prefeito. E eu lembro que esse candidato a prefeito, cara, ele tinha uma movimentação que ele falava e uma movimentação de leve, mas meio de malandragem, assim, sabe? Eu falei, caramba, isso tá me incomodando, porque isso tá sujando a comunicação dele, tá dando ruído na comunicação dele, na linguagem não verbal. E talvez as pessoas de primeiro momento não percebam, mas inconscientemente ela percebe essa movimentação, né? Certo. E daí essa pessoa era de São Paulo. E daí eu perguntei, de qual região de São Paulo você é? Eu nasci na Zona Leste, num bairro de periferia. Tá. Eu falei, como que eram as suas amizades? Eu só andava com os malandros na época, coisa e tal, né? Eu cresci nesse meio, etc. Então eu identifiquei de onde veio a origem daquele movimento. Então, hoje ele é um empresário, etc. Ele possivelmente não anda mais com as mesmas pessoas, mas um dia ele fez parte de um grupo Sim. ligado à malandragem dentro da periferia e com determinados códigos de conduta, códigos de fala, que ele ficou somatizado no corpo dele. Sim. E hoje ele era um adulto, um empresário de sucesso que carregava esse histórico na comunicação não verbal. Olha que interessante. É muito interessante isso. Né? Muito interessante. Então tem tudo a ver com o que você está falando. Nós somos animais sociais, nós temos necessidade de fazer parte de grupos. E se a gente não compreender que determinados grupos, cada grupo tem suas regras, e a gente acaba fazendo meio que de maneira inconsciente essa conexão. Mas se a gente tiver consciência disso, fica mais fácil, inclusive, de interagir com cada grupo. Com certeza. Né? Por isso que tem alguns grupos hoje, principalmente a geração nossa, que é a X e depois vem a Millennium, né? É isso, né? Nós somos Y. Y, né? E depois vem a Millennium. Uma das questões é que os millennials, talvez, e a nós sejamos de pessoas idealistas. Uhum. Só que o choque de cultura, ele vai acontecer e eu acho muito importante que ele aconteça. Eu acho que ele deve acontecer e nós idealistas, e se você que está aí se acha um idealista, respeite a cultura. Uhum. Não queira descer goela abaixo a sua cultura e a sua verdade. Porque na verdade é só a sua verdade, né, Jorge? É só a sua verdade. O que é verdade? É aí que tá, é só a sua verdade. Verdade é para cada pessoa, né? Então vamos respeitando, porque daí a gente consegue navegar em várias culturas, em vários lugares, entrar e sair. Uma coisa que meu pai sempre fala, né? De entrar pela porta e a hora que sair deixar a porta aberta, num sentido de metáfora, né? Mas é o respeito. É de você entrar lá e saber que aquele grupo se comporta daquela maneira e não vem você querendo impor a sua verdade ali, né? Sim. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido e é uma falta de respeito. O que você pode fazer é tentar convidar essas pessoas para a tua verdade, de repente, para daí fazer um certo respeito. O que hoje a rede social faz muito bem. Mas em cima disso, Jorjão, é a forma também na nossa intracomunicação. Ou seja, aquela voz interior que fica aqui na cabeça. Uhum. Nós usamos uma ferramenta hoje muito, muito legal, que é do livro Inteligência Positiva, do Cesar Charmini. Isso É aí. um nome meio complexo de falar, mas é um livro bem legal. E essa ferramenta, galera, é uma ferramenta que mostra pra gente pelo menos 9 sabotadores. Ou seja, 9 ações ou 9 moradores que a nossa mente faz de uma forma não consciente, de uma forma inconsciente, para que a gente não avance em certos momentos, né, Jorjão? E essa comunicação precisa ser tratada também. Sim. Não é só comunicação externa. Você quer falar um pouquinho sobre sabotadores? Isso é muito legal, né, Erika, você trazer esse assunto, porque esse assunto é um assunto que eu pirei muito no início desse ano. É muito louco. Né? Muito. E depois os meus processos de desenvolvimento pessoal, né, que a gente aplica, todos eles, os sabotadores estão presentes. Tem que ter. Assim como o consciente de positividade também. Sim. Porque é uma coisa ao concurso, em todo mundo. A questão não é se você tem, mas qual você tem. Qual você tem. Em operação, né? Que ele fala no livro. Qual você tem.
Qual foi a pergunta mesmo que você fez, cara? Só pra gente falar um pouquinho sobre eles. Ah, tá. A intracomunicação, foi isso que você falou. A questão da intracomunicação, ela, por incrível que pareça, é a base da comunicação interpessoal. É a base. É a base. Então tem muitas pessoas que vêm e nos procuram para desenvolver sua comunicação e a esmagadora maioria vem porque são tímidos ou introvertidos. Sim. E tem dificuldade de expor suas ideias, né? Exato. Através da fala. Tem muitas ideias. A galera tem muitas ideias. Muitas ideias, né? Muitas ideias. Muitas. Inclusive, deixar aqui para você que está assistindo ou ouvindo uma referência de um TED Talks da Susan Cain, que é o Poder dos Introvertidos. Muito bom, legal, vale a bom. pena. Se você é introvertido ou introvertida, assista uma palestra de aproximadamente 20 minutos que vai ampliar muito a sua cabeça. Nossa, vai mesmo. Né? Mas a intracomunicação é justamente lidar com essa autocrítica, né? Lidar com esses sabotadores todos e a gente utilizar então de ferramentas, utilizar de diversas ferramentas para ajudar essas pessoas a ressignificarem muitas das suas crenças ligadas ao seu autoconceito. Exato. Né? E é interessante que o autoconceito, aquilo que nós temos de conceito sobre nós mesmos, é a base, é o roteiro da nossa autoimagem. E a nossa autoimagem nos leva para uma autoestima. Olha só. Elevada ou baixa. E se a gente pega e faz traça um paralelo com o que você falou sobre a questão do Brasil, eu estava falando sobre a Austrália, a cultura anglo-saxônica. No geral, o brasileiro, cara, ele tem uma autoestima muito baixa. É verdade, isso é verdade. Né? E é impressionante que lá fora, todos os brasileiros, inclusive eu não me tiro fora disso, a gente, cada um vem do país diferente, da Coreia, de Bangladesh, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, etc. E a gente estava estudando inglês juntos. Todo mundo falava bem do seu país. Mas o brasileiro falava muito mal do Brasil. Interessante isso, né? Infelizmente temos esse código aí que não é legal. Que não é legal. É verdade. Né? Então, essa questão da intracomunicação ela é de fundamental importância enquanto as pessoas não entenderem de como operar o sistema delas, o sistema mental, né, de maneira operacional mesmo, elas não vão compreender o quanto elas são maravilhosas e capazes de reescrever as suas histórias e de maneira muito bonita, sabe? Velho, isso que você falou é muito importante. Por exemplo, se a gente pegar um sabotador lá, Jorge, que também tem a ver com uma pessoa que eu atendi recentemente. Dos 9 sabotadores, tem o crítico, que é o pai de todos. Né? Esse crítico é terrível. Mas tem um ali que se assemelha a comportamentos de estresse e ansiedade, que é o hipervigilante. Certo. Ele fica muito ali. Cara, o futuro vai ser uma porcaria, vai ser terrível. Você é um lixo, tal, e daí pra baixo. Essa pessoa procurou a gente, eu comecei a atendê-la e ela estava com um problema na comunicação organizacional, no ambiente de trabalho dela. E aí que tá um grande gap que as pessoas não param para pensar. Se a comunicação tá ruim no profissional, tá ruim no pessoal também, cara. Claro. Não tem como você ser um bom comunicador no pessoal e no trabalho você não ser. A intracomunicação dela, Jorge, que foi trabalhada. Para depois a gente começar a trabalhar os níveis de comunicação externa. Então, eu vejo aí, não é uma crítica, tá, pessoal? Não é uma crítica, mas é só um alerta. Quando vocês virem cursos, treinamentos, etc., prometendo algo da noite pro dia, em que X horas você vai ser destravado na comunicação, etc., alto lá. Porque tem muita coisa que deve ser trabalhada um pouquinho antes da nossa comunicação externa. Sim, sim. Tem muita coisa. Uma das coisas, Jorjão, foi trabalhar com ela essa questão do mindset dela, ou seja, da configuração mental da mente dela, entender o que estava acontecendo ali na própria comunicação. Você falou da autoestima do brasileiro, e realmente é isso. Porque se você pegar o brasileiro para fazer qualquer apresentação, muitos, não todos, mas muitos vão falar assim, não, eu sou péssimo. Sim. Eu sou péssimo. E essa comunicação dela, na cabeça dela também, uma outra coisa que vai além. Não, mas tem coisa que eu não preciso falar para as pessoas. O óbvio, Jorjão. O óbvio sempre tem que ser dito. Em qualquer comunicação, você que está assistindo a gente aí, o óbvio deve ser dito. Então, quando você acha que outra pessoa... Gente, a partir do momento em que você acha, você está achando. Não, mas tal coisa tem que saber. Fulano tem que saber. Não tem. Você tem que chegar lá e falar.
Mas eu tenho que falar óbvio? Sim, você tem que falar óbvio. Isso faz parte da melhora da nossa comunicação. Sim. E quando você começa a falar óbvio, você vai pegando gosto pela coisa e você acaba se comunicando melhor, né, Jorjão? Sem sombra de dúvida. Quer ir por aí um pouquinho? É legal, cara. Tem um exercício bom. Acho que a gente É. nunca fez dessa forma nos nossos treinamentos. Ó. Mas tem um exercício bom, muito bom, que quando a pessoa tem essa referência, né? Que você deve se comunicar de uma forma tão simples e clara que até o Homer Simpson seria capaz de entender. É verdade. É Manja? verdade, faz sentido. Porque a comunicação, acho que é exatamente isso. Ela tem que ser. Ela tem que atingir a todos. E já Então não todos. adianta a gente falar de maneira muito erudita e falar para um grupo muito pequeno de pessoas. Porque, afinal de contas, quando a gente se comunica, a gente quer ser ouvido. Não quer? É verdade, A pô. gente quer ser ouvido. Total. A gente quer que as pessoas entendam, que as pessoas compreendam. Exato. E aqui a gente quer causar algum tipo de transformação nas pessoas. Exato. Só que se elas não entenderem o código que você está utilizando para se comunicar, que é a sua linguagem, a sua fala, Se é aquele, o Né? Jorge tem que saber. Oh. Como assim? não tem como. Não tem como. Né? Então essa questão do não dito é algo bastante importante para a gente tratar também, né? Total, Essa Jorjão. questão que a gente acha que as pessoas devem saber. Por que devem saber? Porque devem saber. Né? Cada um tem uma maneira de enxergar o mundo. Eu não sei como você enxerga. A maneira que eu tenho de saber como você enxerga é perguntando. Total, né? Né? Na própria PNL, que a gente traz muito nos treinamentos, que é o observador, né, Jorjão? Faz Uhum. muito sentido a gente fazer isso, né? Então, qual que é a ideia? Avançando um pouquinho. Imagina que você está nessa posição, a pessoa com quem você está conversando está nessa posição, e você está na posição do microfone aqui, ó. Imagine em 3 versões, por exemplo. Você vem no lugar dessa pessoa, certo? Uhum. E se imagina se comunicando. Depois você sai do lugar dessa pessoa e vem na posição aqui do observador. Quem é o observador? O observador é neutro. Uhum. O observador não torce para lado nenhum, não quer saber o que... Ele só quer olhar. E nessa a gente aprende muito sobre nós mesmos. Sim. A gente aprende demais. É um baita de um exercício, eu adoro fazer ele. Faço comigo em vários momentos, vários. Muito legal, Jorjão. Eu tenho mais uma outra coisa aí pra aprofundar, Jorjão. Esses dias eu assisti um filme muito legal, tá na Prime Video, pra Amazon Prime. O nome do filme é Capitão Fantástico, o nome do filme. Uhum. É um filme bem legal, tá? Um filme bem legal. Pra fazer a gente pensar. Esse filme, ele conta a história... Eu vou falar um pouquinho só pra não dar spoiler, tá? Mas ele conta a história de um casal, marido e mulher, resolveram morar no meio da mata, da floresta. E eles tiveram filhos e resolveram criar os filhos deles no meio da floresta. Os filhos deles sabiam, mega inteligentes, os filhos deles só liam livros e tal. A comunicação, que é o tema central daqui, que eu quero trazer, depois vocês assistam o filme, é bem legal, assim. Dá pra ter altas ideias nesse filme. Uhum. Mas o que eu quero trazer é: o pai se comunicava de forma ampla e aberta com os filhos. A mãe teve um problema e acabou falecendo, mas o pai se comunicava de maneira ampla e aberta para os filhos. Então, para as crianças, a criança mesmo de 4, 5 ou 6 anos perguntava: o que é sexo, papai? O que é penetração? O que é não sei o quê? E o cara falava, e o pai falava abertamente. Ó, é assim, acontece assim, assim, assado e tal. E aí, eles precisaram ir. Aí eu já vou contar porque faz parte do filme. Eles precisaram ir pra cidade, porque é o velório da mãe. Eles precisaram ir. E quando eles chegaram lá, eles tiveram um choque de realidade, choque de culturas. E daí eles estavam almoçando lá na casa da tia. E daí alguém perguntou alguma coisa e o pai tava falando. Daí a irmã falou: não pode falar isso pras crianças. E aqui é onde eu quero chegar. Nós, de certa forma, fomos tolhidos. Uhum. Porque os nossos pais, os nossos criadores, entendiam que nós não tínhamos maturidade para entender aquela linguagem. Certo. Certo? Ah, você não pode falar pênis para uma criança. Você não pode falar vagina para uma criança. Por quê? E a pergunta é: por que a gente não pode falar isso? Uhum. De certa forma, Jorjão, no meu ponto de vista, e fazendo essa análise que o filme me trouxe, eu falei: cara, é por isso então que a gente tem tanta neurose, que a gente fica... que vem timidez, que vem o medo do julgamento,
Não sei se tá fazendo sentido essa construção aqui. Faz sentido, faz Faz sentido. sentido? É um olhar. Né? Porque, de certa forma, quando era pequeno, Jorge, você não pode falar isso. Ô, Jorge, você não pode falar essa palavra. É feio. Você não pode fazer isso, você não pode se comunicar dessa forma, não sei o quê. Você não pode falar o que você tá sentindo. Se você comer uma comida aí e não for gostosa, você não pode falar que não é gostosa. Uhum. Percebe? Ali a gente começa a ser tolhido. O que eu posso fazer e falar, então? Não sei. Se eu não sei, eu me calo. Ou mudo o jogo da comunicação. Uhum. Fico mentindo. E, de certa forma, a nossa comunicação, ela tá ali. E eu quis trazer um pouco desse filme justamente pra isso. Aquilo que você tá falando, será que você acredita naquilo mesmo ou você tá fazendo só um joguinho pra agradar as pessoas na sua comunicação? Isso também dá uma discussão interessante, né? Discussões, né? Daí a gente já cai para a questão da criação das nossas personas. As personas para ser aceita em determinados grupos sociais. Meu Deus. Né? E é muito interessante. Hoje eu estava num atendimento que eu estava discutindo sobre isso com a pessoa. E uma das nossas ideias, assim, em relação até que ponto você se tornou a persona que você mesmo criou para ser aceito ou aceita. Uhum. E aonde ficou você, o seu eu verdadeiro dentro disso? E quem é esse eu verdadeiro? Tá. Já que você já se perdeu tanto nessa persona. Uhum. Olha que interessante, Demais, cara. demais. Né? Demais. E se perder na persona. Se Nossa. perder na persona. Tem pessoas que se identificam mais com a persona que ela criou dela do que com ela mesma. Exato. E tem outras que ficam reféns dessa persona ou das personas que ela criou. É interessante, cara. Esses dias eu tava vendo... Com quem que eu tava conversando? Uma pessoa que tem criou uma persona. Tá. E essa persona, ela é muito respeitada, admirada. E hoje ela... De fato, ela está numa questão ambígua e antagônica, no sentido de a essência dela é uma coisa, Tá. a persona leva ela para um outro caminho, Certo. e ela não sabe se vive a essência ou se continua sustentando a imagem que ela criou dela mesma. Meu Deus. Puta Que crise. neurose. Dá uma crise isso, velho. Puta crise de identidade, cara. Total. Isso impacta drasticamente a intracomunicação, o diálogo interno. Meu, você percebe que o papo, quando a gente vai falar em comunicação oratória, ele é profundo. Ele não pode ser raso. Não tem como ser raso, Não tem como ser raso. Por isso que eu falo assim, ó. Não, eu vou destravar você em X horas. Velho, é igual aquele filme do Sim Senhor. Eu já falei algumas vezes aqui e eu falo de novo. É aquele filme. É puramente aquele filme. Você vai começar a falar assim pra todo mundo. Tá? Nesse sentido. Você vai trabalhar a sua comunicação e você vai ficar com energia zero. Quando eu falo energia, é energia vital. Porque você vai dar o que você não tem, Jorge. Sim. Aí mexe com a energia vital. Sim. Porque você vai ter que se preparar pra fazer algo que não é do seu core, do seu negócio, pra aparecer. Aí a grande pergunta é uma das perguntas que a gente faz, né? Por que você tá no treinamento? O que você tá buscando? Exatamente. Porque, né, tem pessoas... eu quero simplesmente falar melhor, me relacionar melhor com as pessoas à minha volta. Show. Eu quero palestrar. Outras pessoas, eu quero palestrar. Eu quero vender. Por quê? Quando a gente entende onde a pessoa quer, a gente consegue ajudar de uma forma mais precisa. Sim. Agora, se eu falo pra você de qualquer maneira que eu vou destravar você, como eu vou fazer isso se eu não sei que papo rola na sua intracomunicação? E nem pra onde você tá indo, Nem né? pra onde você tá indo, pior ainda, né? É aquela clássica do coelho na Alice no País das Maravilhas. Certo. Pô, e hoje até o GPS faz pergunta de coach, né? Sim. Aonde você tá e pra onde você quer ir? Pra onde você quer ir? Pra onde você quer ir? Né? É muito... Jorjão, uma outra coisa que nos pega, não tem como fugir, todos nós temos, quem não tem, parabéns, vícios de linguagem. Clássico. Eu tava atendendo uma pessoa e essa pessoa, inclusive eu já falei muitas vezes eu solto ainda, que é o vício chamado cara. Tá. Eu melhorei muito nisso, mas eu ainda tenho. Eu ainda tenho um pouco. E dependendo do papo que eu tiver com a pessoa, eu entro em rapport, que é o espelhamento, eu consigo entrar tanto no campo da pessoa que eu acabo fazendo download e pegando pra mim algumas coisas também. É normal. É normal isso na comunicação, Sim, né? Fala um sim. pouquinho aí. É normal isso na comunicação, mesmo porque você foi desenvolvendo o seu lado comunicador muito forte. É? Eu acho que hoje você deve estar um comunicador executor, talvez.
Possivelmente. Eu tava planejador executor, mas já deve ter subido. Mas o próprio planejador também tem o seu lado Tem, comunicador. tem. Né? E o comunicador é muito interessante, porque ele vai se tornando mais persuasivo. E ao mesmo tempo que o comunicador ele vai se tornando mais persuasivo, ele abre o campo para poder entrar no campo da outra pessoa, mas ele deixou o campo dele aberto. Coberto, né? Então a outra pessoa também entra no dele. É o time que tá atacando, vai com todo mundo pro Vai- ataque. exatamente. E a defesa fica desprotegida. Então é natural que a gente vai adquirindo algumas movimentações, algumas crenças, Exato. comportamentos das pessoas que a gente está interagindo. Exato. Né? E isso é bem interessante também. Isso também está no campo da comunicação. E aqui a gente já vai para um nível de comunicação mais profundo, falando já de rapport, de Certo. comunicação entre o inconsciente, né, com a outra pessoa. E aí você já entra em estado de flow, de fluxo, em transe. E aí, que como a gente está agora aqui, inclusive, Sim. a gente não está em beta. Né? Beta com 14 a 21 ciclos por segundo. A gente já está em 7 a 14 ciclos por segundo. Já tá só A fluindo. gente já está com o inconsciente aberto. Sim. Né? Sim, tá só fluindo. Então, naturalmente, hoje, até pela nossa caminhada de trabalhar juntos, grande parte de mim eu trouxe do Eric. E vice-versa. E vice-versa. Sim, com certeza. Né? Assim como grande parte de mim hoje é da minha esposa. Sim. Né? E a gente convive. A gente convive. Faz total sentido. Né? E se a gente tá perto de uma pessoa que fica, né? Tá, tipo. Sim, você vai Você pegar vai também. pegar. Não é porque somos e trabalhamos com comunicação oratória que nós temos que ser perfeito. Até porque o que é perfeito? Aí já é outro campo, é outro assunto. Filosófico também. Né? Filosófico. Mas, numa ideia geral, um dos exercícios que eu uso pra mim é quando eu mando áudio, eu costumo ouvir algum dos meus áudios, quando eu tenho tempo. Pra saber se eu tô ali, falando. E eu também, como nós trabalhamos muito essa técnica da escuta, que não é ouvir, porque ouvir é fisiológico, todo mundo ouve. Mas o escutar é você de fato dar a atenção. Como a gente trabalha muito isso e fica muito. É muito aguçado, né, na gente isso, né? De ouvir e falar, o que você falou ali há 7 minutos atrás? Porque ficou, são palavras que a gente vai pegando. Sim. Eu também falo, eu já penso, essa pessoa tá com vício de linguagem. Então eu me policio, não é julgamento. Não tô aqui pra julgar ninguém, pra falar, você tem vício, não. É pra falar pra mim, falar, olha, essa pessoa tem vício, cuidado, Eric. Ah, entendi. Entendeu? Cuidado pra você não pegar ali. Entendi. Porque teve um feedback que eu recebi de uma pessoa que falou, nossa, eu comecei a assistir o Eric e eu parei. Porque ele tava falando muito cara. Sério? Teve uma pessoa que veio dar esse feedback pra mim, de uma amiga que... Eu geralmente eu peço feedback pras pessoas, porque uma das outras coisas também, Jorjão, a gente já pode abrir mais uma janela. A gente vai abrindo janela aqui, mas a gente vem fechando. Ou não? Ou não, que é a questão do feedback. As pessoas não dão feedback. E o feedback, ele é tão bom. Ele é importante. Porque a gente, às vezes, vai saindo no meio do caminho. A gente tá andando na estrada aqui. É muito comum a gente sair da estrada, velho. A gente vai sair. A gente vai um pouquinho pra lá, vai um pouquinho pra cá. É legal que chega alguém e fala, ô, Jorjão, seguinte, irmão. Com todo carinho, amor. Jorjão, assim, assado, tô vendo em você. Pô, legal. As pessoas não falam, as pessoas deixam falar. Aí vai comentar pela costa. Infelizmente, muitos. Nossa, o Jorge tá não sei o quê. Quando eu recebi esse feedback, velho, isso pra mim foi tão bom. Eu falei, obrigado. Eu falei, agradece essa moça aí, passa o meu contato pra ela e manda ela falar comigo, que eu quero agradecer ela. Hein? Porque isso me fez, eu falei, eu trabalho com isso. É que durante o dia a gente vem com tanta coisa, chegou a noite e você pegou aquilo. E o fato da gente estar no podcast aqui, eu quero expor isso porque é muito claro que nós somos seres vulneráveis. Claro. Nós não somos perfeitos, mas a gente vem se lapidando sempre. Então, se você tem um vício de linguagem e se reconheceu agora, tá tudo bem. Vai ajustando, né? Vai ajustando. Eu fiquei tão feliz com o feedback, velho. Então, se você tem feedbacks, dê feedbacks pra gente. Importante. Sim, claro. Importante. Inclusive, para as pessoas que têm vícios de linguagem, o que a gente recomenda é que ela se grave, pode ser em áudio, pode ser em vídeo, e se ouça, né? Vai se ouvindo até o momento que você consegue ir gravando e não utilizar mais vícios de linguagem. Você sabe que uma vez eu passei com uma tarefa de coaching com uma pessoa, me mandar pelo menos 30 segundos de áudio por dia durante uma semana, e ela só poderia enviar para mim o áudio se tivesse sem vício de linguagem.
né? Que desafio, hein? Desafio forte. Forte. E daí, nas primeiras gravações, você viu que ela se esforçou, mas lançou uns 3, 4. Mas já não era mais 10. Percebe que Entende? dá, né? E na última, pum. Perfeito. Perfeito. Então, acaba se tornando algo automático, a gente vai automatizando o processo, né? E quando você tira isso do automatismo, coloca consciência nisso, você é capaz de qualquer coisa, de mudar qualquer comportamento. Né? E essa técnica é muito boa, porque basicamente você instala um programa no computador mental que fala, ó, toda vez que você identificar isso, você faz isso. Uhum. É muito bom, é muito, muito bom e funciona. Só Existe que uma lógica, né? existe uma lógica. Quando a gente está falando de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, aliás, que tem a ver com autoconhecimento, apliquem, por favor, apliquem, façam. Porque desenvolvimento pessoal não é teoria, é aplicação. Aplicação. É aplicação. É. Porque essa pessoa, quando ela começou a fazer, ela já começou a instalar. Porque a gente aprende de duas formas, né? Ou forte emoção ou repetição. Sim. Você começa a repetir, que é a melhor de todas, né? Não vamos ter forte emoção, deixa quieto. Depende. Se for uma grandíssima emoção. Se der, se muito for gostosa, boa. muito Mas legal. é que pra isso acontecer é muito. Dá mais trabalho. Dá né? um pouquinho mais de trabalho. E pra ser boa, dá mais trabalho ainda, né? Sim. Infelizmente, coisas ruins chegam rápido. Mas pra ser coisas boas. Pô, um treinamento imersivo, um treinamento de inteligência emocional que a gente tá lançando agora aí. Realize-se 2.0, é isso? Realize-se 4.0. 4.0. 4.0. 4.0. Em breve aí, inscrições, a gente já vai falar. Então, você que acompanha a gente, segue a gente. Em breve eu vou entrar em contato com você, iremos entrar em contato com você. É isso Vou mesmo. falar sobre isso. Que é um treinamento de inteligência emocional, onde a gente vai trabalhar vários aspectos e falo pra vocês, muito, muito profundo, né, Jorjão? Não tem como. Não tem como. A gente não vai conseguir fazer alguma coisa superficial, a gente não consegue. É uma coisa que a gente fala até nos treinamentos, né? Que a gente. Ó, mandei um, né, agora. Que a gente fala nos treinamentos que é assim: a gente não quer que as pessoas passem pelo treinamento. Nós queremos que as pessoas se transformem Isso. pelo treinamento. Essa é a nossa bandeira, é assim que a gente carrega, Sabino. É assim que a gente entende. Pô, um ser humano chegou aqui. Como é que a gente vai deixar esse ser humano melhor com o que a gente tem? Isso. Como que a gente vai aprender também com esse ser humano? Exatamente isso. Né? É muito interessante, é muito intrigante. Inteligência emocional para falar com perfis comportamentais, meu amigo. Vamos falar de perfis comportamentais? Muito legal, perfis Eu comportamentais. adoro, cara. Eu adoro. É sempre um grande assunto. Quando eu descobri os perfis comportamentais foi em 2016. Eu nem sabia que isso existia. Eu nem sabia. Em 2016? 2016 eu nem sabia. Eu também não sabia. E de repente eu caí num treinamento de liderança. Eu estava num processo seletivo para ser treinador de uma empresa de São Paulo. E nesse treinamento de liderança que durava 5 dias de imersão no hotel, me vieram com os perfis comportamentais. Eu falei, meu Deus, que loucura esse negócio, né? Eu sou assim. Caramba, poxa, eu sou isso mesmo. E eles estavam buscando comunicadores para ser um treinador. Mas eles tinham treinadores analistas, tinham treinadores planejadores, tinham treinadores dominantes e comunicadores já. Mas eles queriam comunicadores. E daí que eu percebi, aliás, descobri pessoas muito parecidas comigo dentro do treinamento que também estavam no processo seletivo que eu estava concorrendo. Nossa. E que havia me dado muito bem. Que eu falei, caramba, como essa pessoa é parecida comigo. Sabe? Certo. Super interessante. Tem um deles que é o Thales, que é o cara que ficou com a vaga, inclusive. Tá até hoje na empresa. Legal. Ele tinha recém-chegado da França, tinha morado anos na França. Se formou em coaching na França. Nossa, que bagagem. Então, puta bagagem. E daí que você falou sobre inteligência emocional para se comunicar com cada perfil comportamental. Sim. Cara, é muito interessante a gente compreender que cada pessoa vai ficar dentro desses 4 comportamentos, né? Alguns um pouco mais elevados, outros mais baixos, mas todos teremos. Todos seremos. E geralmente o que acontece as pessoas que são do mesmo estilo comportamental, elas tendem a fazer grupinhos e vão se identificando. Sim. Né? E pessoas que de repente são de outros perfis comportamentais, esses grupinhos criados dentro do mesmo perfil comportamental olham para aquela pessoa e acham um ser estranho dentro do ambiente. Total. Né? E aí que muitas vezes, muitos dos conflitos que acontecem nos grupos, seja nos grupos profissionais ou pessoais ou sociais,
é por conta dessa falta de curiosidade sobre a outra pessoa. Matou a pau, meu irmão. Matou a pau. Não é? É. Eu acho que em resumo é isso. É. Eu acho que para a pessoa desenvolver inteligência emocional em conversar com uma pessoa mais dominante, ou mais comunicadora, ou mais analítica, ou mais planejadora, é você se tornar curioso. Velho, em cima dessa palavra que você falou do curioso, e que vai entrar nesse assunto, é a chamada empatia. As pessoas, me permitam corrigi-los, tá? A empatia não é você se colocar no lugar do outro. Não dá. Porque se eu trocar de lugar com o Jorge, eu só troquei de lugar com o Jorge. A empatia, pra mim, Eric, e não sei você em casa e você aqui, Jorgão, é entender o outro. Buscar ao máximo entender. E jamais você vai entender por inteiro. Mas um pouquinho de esforço que você coloque pra querer entender por que o Jorge funciona desse jeito, por que ele é assim, por que o Eric é desse jeito, o que tem por trás dele será? Deixa eu entender um pouquinho o Eric, deixa eu entender um pouquinho o Jorge. Quando você dá esse movimento que você falou de ser curioso, eu acho muito legal. Que é olhar pra esse mundo. Porque eu via pessoas assim, pessoas arrogantes, pessoas simpáticas e pessoas caladas. É isso aí. Eu via o mundo dessa forma. Eu também vi assim. Depois que eu passei a compreender, eu falei assim, mas dá então pra eu me tornar mais assim? Dá pra eu fazer assado? Dá. Aí a grande questão, né, Jorjão? Dá. Dá. Você consegue mudar. Consegue. Você consegue mudar. Claro que você vai ter um comportamento da sua essência, Sim, né? isso não vai. Mas você pode trafegar por qualquer comportamento. Total. E você fica muito seguro. Então, por exemplo, você, jovem, introvertida, você vai falar com uma pessoa que tem um tom de voz um pouco mais grave. Essa pessoa ela é mais objetiva, ela é mais contundente, ela fala com mais firmeza. Não tenha medo. É o jeito dessa pessoa. Simples. Essa pessoa não está brava com você. A pessoa não está brava com você, é o jeito dela. É o jeito da forma como ela interage com o mundo, que ela vive, que ela aprendeu a sobreviver no ecossistema. Ponto. Se você vai falar com uma outra pessoa, que ela é mais reservada, fala mais de forma reta, é mais formal, ela também não é antipática. É o jeito dessa pessoa ser, né, Jorjão? Sim. O contrário também, se você falar com uma pessoa que é mais aberta, que é mais expansiva, que sorri mais, pega em você, quer conversar com você, essa pessoa talvez não esteja te dando mole, meu amigo e minha amiga. É isso aí. Doeu agora? Essa pessoa talvez, ela só é simpática, velho. Ela só quer fazer amizade. E se também você está falando com uma pessoa que é um pouquinho mais calma, mais sensível, gosta de ouvir, velho, às vezes essa pessoa não quer te ouvir, meu. Ou talvez queira ser ouvida. Ou talvez ela quer ser ouvida, ela tem tanta coisa pra falar. Tipo, nossa, essa pessoa é tão boazinha, às vezes não, às vezes ela tá precisando ser ouvida também. Então, numa síntese um pouco rasa, a gente tem os 4 perfis comportamentais, todos temos. Como você bem colocou, um é um pouquinho mais que o outro, e vice-versa. Você jovem, que tá indo pro mercado, interagindo com as pessoas, se você entender como é que as pessoas funcionam, se a gente, né, Jorjão, com 15, 16 anos, tivéssemos os podcasts da vida que temos hoje para falar sobre perfis comportamentais, seria outra coisa, seria sacanagem. Então, se desenvolva nisso. Nós também temos aqui, a gente vai montar para esse ano 2022 aqui um workshop de perfis comportamentais. É muito legal, galera. É muito legal. É legal pra caramba. Pra falar assim do desenvolvimento pessoal, quando eu vou dar aula de oratória, é o que eu mais gosto é falar sobre perfis comportamentais. Sério? Cara, é o que eu mais gosto, eu vibro. Eu vibro pra falar. Porque me ajudou demais, Jorjão. Me ajudou demais, cara. Amplia, né, cara? E vamos falar um pouquinho de persuasão também, que é junto com perfis, cara? Não, lógico, estamos dentro do campo também, né? Persuasão, né? Persuasão tá muito ligado em você compreender como o outro funciona em primeiro lugar. Né? Não tem como você fugir da empatia. Você precisa ter empatia. Pra entender ele, né? Compreender o universo do outro, e você só faz isso através de perguntas abertas. E parar pra ouvir. E é óbvio que às vezes é um desafio. Nós somos seres humanos, a gente tropeça pra caramba nessa questão. Demais. Mas tudo bem, vamos em frente. E a persuasão, cara, geralmente quando se fala em persuasão, as pessoas já levantam os olhos assim, falam, Quer me manipular. né? E agora,
Cara, você já parou pra pensar qual que é a diferença da persuasão e da manipulação? A gente já falou sobre isso. Já falou. Pra mim é a mesma coisa. É a mesma Pra coisa. mim é a mesma coisa. É só uma palavra que, infelizmente, foi mal conotada. Acho que é essa palavra. Mas pra mim É. tem uma questão da intenção. A intenção, É. Tá. Muda a intenção. Muda a intenção. Né? A persuasão ela tem a intenção de persuadir a pessoa a tomar uma decisão, que pode ser uma venda uma compra de um produto, de um Persuadir serviço. tá mais voltado para ajudar, né? Tá, mas eu estaria auxiliar, né? Em Ajudar. auxiliar, ajudar, né? Mas você precisa persuadir a pessoa para que ela tome uma decisão que eu sei que vai ser boa para ela. Sim. A manipulação não. A manipulação, eu quero que ela tome uma decisão que vai ser boa para mim. Ah, tá. Fez um sentido. Né? Mas são as mesmas ferramentas. Usam as ferramentas. Né? É que daí também tem a ver com caráter, né? Teve um caráter. Tem a ver com caráter. Tirar vantagem. Tirar vantagem, etc. Mas é bom para as pessoas ficarem atentas. Eu acho importante, mas confiar na pessoa, eu acho que confiança é chance. Acredito fortemente que a gente tem que dar esse passo de confiança, esse salto de fé na confiança. Uhum. Porque muitas vezes eu lembro da história de um amigo, ele foi comprar um capacete e ele tinha uma moto e eu não sabia disso, mas depende a moto, tem um capacete certo para você usar nela, que é velocidade, etc. E ele pesquisou um capacete para ele e para a esposa, ele queria comprar os dois. E ele começou a ligar em várias lojas, ou a ir, na verdade, em várias lojas. E as pessoas já davam o preço. Eu quero o capacete X, quanto tá? A pessoa já dava o preço. Aí ele tava cansado já. Pô, tá capacete caro, né? Os dois. Ele chegou numa loja, daí ele falou, você tem capacete X? Daí o cara falou, qual moto você tem? Ele falou, nossa, como assim? Tipo, já mudou. Qual moto você tem? Não, tenho tal moto. Mas você não precisa desse capacete. Esse capacete mesmo que você quer, porque pra essa moto aqui, eu tenho esse. Que, tipo, custaria R$1.000 mais barato. Sério? Ele falou, é mesmo? Ele fez isso, pô, sério? Ele falou, pra quem que é? Pra mim e pra minha esposa. Pô, eu tenho esses modelos aqui e tal. Eu sei, esse vendedor, ele foi totalmente persuasivo. Mas ele foi consultivo também. Sim. Ele ajudou essa outra pessoa. Porque ele poderia muito bem falar, tem esse aqui, tá X mil reais, tá X reais aqui. Te dou 10% de desconto. Mas não, ele falou, qual moto você tem? Ele vendeu um capacete de repente R$1.000 mais barato, mas ele ajudou o cara. E, cara, é interessante porque a persuasão nesse caso foi utilizada no sentido de eu não quero empurrar algo mais caro para eu ganhar uma comissão maior. Não. Né? Mas eu quero ouvir qual que é a sua dor primeiro. Perfeito. É o que eu acredito. É o que eu acredito também. Né? Então, nesse caso, tem até o gatilho mental da reciprocidade aí. Ele ajudou ele primeiro. Porque ele falou, Eric, adivinha onde eu vou voltar depois que eu precisar? Claro. Esse cara. Né? E gatilho mental, que é algo que a gente também conversa Gatilho mental, que tem a ver com a persuasão. A persuasão pode ser utilizada para manipular ou para persuadir. Total. Né? Então, essa questão da intenção é uma mega sacada, viu, cara? É muito legal. Uma mega sacada. É muito legal. Muito legal. Jorjão, dentro desse campo também, são vários campos. Vale salientar que a todo momento a gente está se vendendo, né? Todo momento. Já falando em vendas aqui, a gente está se vendendo a todo momento. Sim. Para você, já que tem anos de estrada aí, treinando, atendendo, convivendo com N pessoas, o dia todo a gente convivendo com N pessoas. Sim. Você pegou alguma coisa de falar que é igual em todas as pessoas na maneira de se comunicar para se vender? Você já reparou em alguma coisa que assemelha um grupo? Depende do perfil. Por exemplo, um perfil mais introvertido. O perfil mais introvertido. Muitas vezes o perfil introvertido ele quer ser encontrado. Ele quer ser encontrado. Ele quer ser encontrado, ele quer que as pessoas prestem atenção, ele quer ser notado. Quer ser notado, é verdade. Né? Ele quer que a gente vá buscá-lo onde ele está. E é um sonho dele, né? É o sonho dele. Ou seja, ele acha que é óbvio, talvez. Será que é isso? Ou talvez seja uma maneira de conquistar a atenção que ele adquiriu, né, ao longo da história dele, que é por meio de ficar calado. Né? E é interessante, cara, que eu sou um comunicador, mas por ser ambivertido, eu consigo compreender essa movimentação, porque parte de mim também tem essa movimentação. Só que outra parte de mim não tem essa movimentação. Mas eu sou capaz de enxergar isso das pessoas que têm essa movimentação. E eu curto ir buscar. Olha que interessante.
Show, pô, muito Que é legal. um mega jogo de cena, né? Tem. É um mega jogo do teatro da vida mesmo. De você compreender o que está no não dito e jogar o jogo daquela pessoa para trazer ela para um outro jogo. Interessante, né? Não, é muito interessante, é assim, ó, se você ainda não foi picado pelo autoconhecimento, É, seja picado. é, Porque é muito legal, é é, muito é, legal, é muito cara. legal essa área, é muito legal mesmo. É muito legal. E faz muito sentido isso. Se você pensar nessa questão do se vender para uma pessoa extrovertida, já é totalmente o contrário, né, velho? Sim, A pessoa, a gente tá aqui sentado, você vai ouvir a pessoa chegando na rua às sim. vezes. Ô, não sei o que, ô, fulano, não sei o que. É. Fala lá, fulano chegou já. Eu lembro que eu treinei numa academia aqui em Sorocaba e era um entre-sai de gente a todo momento. Mas tinha um cara que eu admirava ele por isso, quando eu tava muito tímido, e isso que é legal, do tímido admirar pessoas que se comunicam bem. Esse cara, eu ouvi a risada desse cara chegando quando ele tava falando com as meninas da recepção. O cara tinha uma risada única. E, tipo, a academia conhecia o cara. Olha que interessante. Era muito legal, porque o cara, ele era, eu não sei se ele existe ainda, espero que sim. Ele era muito carismático. Sério, cara. Mas ele chegava sorrindo, ó, fulano, velho, aquele cara abria qualquer porta. Eu olhava pra aquele cara e falava, nossa, por que eu não nasci assim quando eu não tinha o desenvolvimento, né? Aham. Nossa, será que é um dom da pessoa? Que esse cara se vendia assim, era muito natural pra ele. Onde ele tava, as pessoas chegavam perto dele. Olha que E interessante. eu tinha uma invejinha, um sentimento de frustração, porque eu queria ser como ele, não ele, mas pegar as qualidades dele pra mim. Eu nem imaginava que dava pra fazer isso. Foi muito legal. Óbvio que tem pessoas que naturalmente são assim. Sim, Óbvio, isso é óbvio. sim. Mas que dá pra gente desenvolver. Mas, cara, eu vejo tanta beleza na introversão, bicho. Ah, não, mas é que eu acho que é bonito, mas assim, só É que fazendo uma assim, defesa. é que é, É que para o tímido, quando você vê uma pessoa sim. carismática, velho, pelo menos pra mim foi, tá? E acredito que pra maioria. É. Nossa, eu queria ter aquelas qualidades. Então, mas de forma geral, a gente acaba se aproximando muito e é muito fácil se conectar com uma pessoa carismática, comunicadora, expansiva, porque não tem como, a gente simplesmente gosta, Você gosta, né? né? Gosta. Porque a pessoa sabe nos encantar. Mas existe uma beleza na introversão que me encanta, cara. Né? Que é essa questão da pessoa, ela, dentro da introversão dela, eu tenho vontade de conhecer aquele universo, Sim. sabe? Porque aquele universo é pouco explorado, cara. Pouco. Sabe? E tem muita qualidade ali. E tem muita qualidade. Tanto é que, assim, grandes mentes, talvez as maiores mentes que passaram ao longo da história do mundo, eram de pessoas introvertidas e tímidas. Sim, é verdade. Né? É verdade. O próprio Einstein, por exemplo. Né? Você tem o Bill Gates também, que é um Sim. cara tímido, introvertido, que foi desenvolver a habilidade de se comunicar, etc. Esses dias o Elon Musk veio para o Brasil Aham. e eu vi uma pessoa um pouco introvertida ali. Sério? Eu vi. E o cara é mega inteligente, bilionário, enfim. Aham. E eu vi uma introversão ali. Olha E, só. e faz sentido. Quando eu comecei a falar, de verdade, quando eu abri para a comunicação, foi meio que um alívio pra mim, cara, porque eu me sentia uma panela de pressão, sabe? Olha só. Muitas ideias ventilando, então para os tímidos, muitas ideias ventilando, e pouca expressividade. Uhum. Isso era complicado pro introvertido. Sim. Mas que o introvertido ele tem N qualidades, pô, absurdo. Na verdade, Absurdo. hoje, né, Jorjão, tudo que a gente estuda não tem o melhor perfil. Não. Não há maior qualidade numa pessoa que é extrovertida para uma introvertida. Sim. Há o que há para o momento ali, para o que for necessário fazer. Tudo está certo no momento certo. E uma coisa que eu sempre falo, eu sou um cara introvertido. Seja introvertido, mas não tímido. Cara, eu vou levantar essa bandeira pra sempre. Tá, Não seja entendi. tímido. Pode ser introvertido, maravilhoso. A hora que você quiser falar, você vai e fala, você ergue a mão, você se posiciona, maravilhoso. Mas não seja tímido. Cara, Porque aí trava muito a pessoa. trava né? demais, velho. É. Porque você vai pro campo do pensamento, aí a gente pega um sabotador, por exemplo, lá, vai pro hipervigilante, o hipervigilante vai falar assim, você é tímido, você não desempenha bem, você não desenrola, suas ideias são furadas, você é uma fraude, Ou seja, vai sabotar você a nível hard, a hora que você for mesmo pra uma negociação,
E eu vejo muitas pessoas que têm uma baita ideia de repente ter uma startup, mas vai ter que ir lá vender para o investidor anjo. É isso mesmo. O tímido vai, e geralmente quem já tá nesse ramo aí, tá muito ligado num perfil chamado executor, porque tem que executar, velho. Sim, Tem que ser objetivo, tem que ser dinâmico. Essas pessoas querem dinamismo. sim. Se você tiver abertura pra expressar mais, beleza, mas normalmente me dá. Aí o tímido Sim. vai se fechar porque não vai conseguir negociar com uma pessoa que tem um perfil mais extrovertido. Não vai conseguir, não vai dar bom. Eu acho que é interessante dizer para quem está ouvindo ou assistindo a gente que existe luz no fim do túnel. Existe, com certeza. Você nasceu tímido, tudo bem, não tem problema, mas você não precisa ficar tímido. Não. Se você estiver ouvindo e for um tímido ou uma tímida, é uma questão de escolha. Boa. É uma questão de escolha. De escolha. Porque existem caminhos, a psicoterapia, processo de coaching, treinamentos, processo de desenvolvimento pessoal. Total. Invariavelmente você vai passar pelo autoconhecimento e todas as respostas que a gente procura estão dentro de nós. Todas. Né? Eu lembro que eu ouvia aquele filme Karate Kid e o japonês lá, o mestre Miyagi. O mestre Miyagi. Ele falava sempre dentro desses aspectos, né? Ou as filosofias orientais falam muito sobre isso. E para mim, na época, era difícil compreender o que isso queria dizer. É verdade, né? Boa, é verdade, Mas hoje que eu vivo isso, eu falo, caramba, Parecia velho. baboseira, né? Parecia baboseira, Tipo, papinho de ideinha. Nossa, que né? conversinha. E hoje, caramba, é exatamente isso, bicho. Né? As respostas que a gente procura estão dentro de nós. Basta a gente ter paciência, e a gente ter curiosidade e a gente realmente estar aberto para olhar para isso, para nós, enquanto ser, e compreender que nós temos bugs, nós temos as nossas berebas, mas nós podemos melhorar. Várias. Mas uma coisa, Jorge, uma coisa que é importante pra gente definir é: não espere, meu amiguinho e minha amiguinha, doer tanto pra você se movimentar. Putz, não faça isso. Eu fui me movimentar ali com 32 anos, velho. Eu esperei doer demais. Doeu muito, assim. E a dor que eu falo é aquela dor emocional mesmo. Sim. De arrependimentos, de perdas, perdas de oportunidade, ocasiões, etc. Doeu tanto que daí eu falei, não tem outra saída. Então se você já tá percebendo isso em você, pô, já busca já se movimenta, né? Sim. Eu acredito que tanto de informação que a gente tem hoje, e esse podcast aqui a gente tá trazendo uma profundidade que a gente não trouxe ainda. Sim, é verdade. É verdade. Uma profundidade um pouquinho maior, para vocês também entenderem e fazerem ideia de como é o nosso treinamento. Sim. Porque tanto eu quanto o Jorge, nós somos terapeutas. Tem várias formações aí, acho que não vale a pena frisar tanto, porque são muitas formações. Mas o que você precisa saber? Que com base no nosso trabalho, a gente vai ter a ferramenta certa para te ajudar. É isso aí. Ponto. Seja online, seja presencial, seja você onde estiver, em qualquer lugar do planeta, a gente consegue te ajudar. Isso é muito bacana, né? Inclusive, viver nesse mundo contemporâneo, onde nós vivemos numa aldeia global. Aldeia global. Né? Esse não é um termo meu, do Marshall McLuhan, um teórico de comunicação. Certo. É muito interessante, né, cara? Pô, fazer um podcast com uma galera massa, uma galera super antenada, e poder se conectar com pessoas aí do mundo inteiro. Muito legal isso. É muito legal. É legal demais. Eu acho que é isso, né, Nicão, que nós tínhamos para entregar hoje. Velho, e assim, levar o nosso recado, levar a Nosso nossa recado, mensagem, isso aí. que penso eu, que é muito, muito importante. Porque, por que a gente acredita, né, Jorjão? Que o mundo, ele precisa buscar essa harmonia. Eu ia falar equilíbrio, mas eu tô muito pendente pra harmonia. Porque a harmonia, ela não é igual. Ela vai se adequando. Sim. Para que eu tenha uma comunicação fluida, que você que tá aí entenda o que eu tô falando, que o Jorge que tá aqui entenda, que a galera que tá aqui entenda tudo que a gente tá conversando, tá falando, para ser fluida. Sim. Passar o meu recado. Simples assim. Simples assim. É. E se você tá com alguma questão emocional, que você consiga expressar. Sim. Só mais uma coisa que eu acho muito importante mesmo. Não se rotulem. Porque o que eu mais pego em atendimento, Jorge, e você pega também, é a pessoa falando que é isso, eu sou aquilo.
Aí você começa a desconstruir, não é nada disso. A pessoa foi e comprou, por exemplo, muitas pessoas se julgam e se rotulam ansiosas. Muitas pessoas. Uhum. Mas a ansiedade é só um momento, é só um pico. As pessoas confundem ansiedade com anseio. Sim. As pessoas confundem ansiedade com estresse. Uhum. É complicado. E daí a pessoa vem e se rotula. Tímido, às vezes a pessoa não é tímida. Às vezes a pessoa é só introvertida. Uhum. Às vezes a pessoa, eu não me comunico bem, eu não sei falar. Você sabe falar. É que às vezes você não entendeu, você não sabe o que você quer passar, que mensagem você quer. Sim. Então, vamos tirar o rótulo. Vamos vir sem rótulo. E vamos se adequando ao mundo. Eu acredito muito nisso. Muito legal. Estamos aí também com os treinamentos. @sabinoted.com. Não, peraí. @SabinoTed. @sabinoted para o Instagram. Para o Instagram. sabinoted.com.br aqui no YouTube. Entre em contato com a gente. Siga a gente, acompanhe a gente nos canais, porque a gente tá voltando a postar bastante conteúdo lá. Às vezes a gente não rola tanto conteúdo lá quanto a gente gostaria, Sim. mas a gente vai colocando lá. Nossos treinamentos estão cada vez assim mais afinados, a gente vem lapidando cada vez mais. Sim. Então, faça parte. Muito legal, Ericão, e muito feliz em poder bater esse papo com você Também, meu mais irmão. uma vez. Tá fluindo, tá surfando, tá se divertindo Demais, na né? comunicação. E é muito bacana porque, não sei se você sabe, você que está assistindo a gente ou ouvindo a gente, Ericão, né, esteve pela primeira vez no treinamento com a gente em 2018. Sim. E desde então deu para ver o quanto foi o seu crescimento, assim, em termos gerais, assim, na sua vida. Então, parabéns, é uma Obrigado, alegria, uma honra poder aprender com você, poder trocar com você, poder ver a sua ascensão profissional. Também quero deixar um abraço especial aqui pro pessoal do Inloco. Os nossos Pô, são queridos amigos demais, do são Inloco. demais. Isso ficou Estão com os show. novos estúdios aqui Ficou ainda. show, ficou show. Tem cenários novos aqui na casa, né? E isso, muito bacana. Um abração também ali pro Tiaguinho, na técnica. Gente, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Inclusive, vou fazer uma merchan aqui. Vocês estão alugando aí do espaço, né? Para quem quiser gravar podcast, entre em contato lá com o pessoal do Inloco. Aí, ó. Inloco. @Inloco? @Inloco Podcast. Entre em contato com o Fernandinho. Venha fazer aqui uma reunião com o cara, tomar um café e conhecer o espaço, que vale realmente muito a pena. Ô, Jorjão, então mandar um abraço aqui também pra Mega Amore, corretora de bom. seguros. Para o Paulo Lima, da Lima, Consul da Lima. Consul Lima. Pô, sem o apoio dessa galera não seria possível. Não seria possível. Jorjão, também agradeço você aqui, falando pra galera. Uma das coisas que eu faço é se inspirar em pessoas. O Jorge é uma dessas pessoas, não só pessoalmente, mas profissionalmente. Então, muito obrigado também pelas oportunidades, por todo o aprendizado. Aprendo toda hora, tô aprendendo. Aprendo de verdade mesmo com todo mundo. Desde que eu cheguei aqui também na Inloco, aprendendo esse mundo novo, que pra mim é mundo novo. Chegar aqui numa galera nesse nível técnico, de qualidade, pô, é absurdo, é muito legal. É muito legal. Então, estar aberto pra aprender é o diferencial, acho que pra qualquer pessoa, velho. Muito obrigado. @Inloco Podcast. Inloco Podcast. Venha tamo fazer junto. o seu podcast aqui em qualquer segmento. Acho que agora é muito legal que o mercado está em ascensão. Enquanto o mercado vai agora, numa fase mais de maturação, vai surgindo nichos, né? Vai, e o podcast veio pra ficar, hein, Veio meu? pra ficar. Veio pra ficar. Então, muito bacana. Acho que é uma oportunidade para todos nós. É nóis. Esse aqui foi o podcast, então, número 28 da SabinoCast. Vamos voltar? Né? Em breve, talvez? Em breve, talvez. Quem Show é de que bola. sabe por que não? Maravilha. Né? Então, é isso. Obrigado por você que esteve com a gente nessas 1h20, quase no geral. E é nóis. Até logo menos. Até logo menos. Um abraço, galera. Abraço.